A oitava aula. Vamos começar e no final a gente faz oração. Deixa a oração no final, certo? Amém. Gente, hoje nós vamos falar sobre mapeamento espiritual. E a pergunta que a gente faz é, né? O que tem a ver mapeamento espiritual com a área de libertação? Tudo a ver. É claro que nem todas as igrejas trabalham com essa linha, né? Trabalham com essa linha de mapeamento espiritual. Tem igreja que na verdade nem sabe o que é isso. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Tem alguns líderes que trabalham com libertação que trabalham muito com essa linha de mapeamento espiritual, né? Quando a gente fala de mapeamento, o que a gente quer dizer com mapeamento? Quando a gente fala de mapeamento, a gente fala de uma investigação, de um scanner, de uma análise, de um censo. Então imagine aquelas pessoas do IBGE. O IBGE é um instituto que trabalha fazendo um censo na localidade, na região, no país, para saber pegar as informações, não é isso? Então é através do IBGE que a gente descobre quantos homens tem nessa cidade, quantas mulheres, quantas crianças, classes sociais divide, né? Classe A, B, C, D e E. Através do IBGE que a gente descobre também quem é de religião tal, quem é evangélico, quantos evangélicos têm seus filhos, quem sabe? Agora imagine a dificuldade que a gente ia ter para saber quantos evangélicos, quantos porcentagem de evangélicos tem seus filhos. Então, quando o IBGE chega e faz esse censo, ele faz esse mapeamento, aí ele traz o que é a estatística, ele traz o resultado dessa análise e aí expõe, né, ao público. Então, segundo o IBGE, Simões Filho tem, vou dar um exemplo aqui, eu não sei hoje quanto é que tem Simões Filho, mas vamos dizer que tem 30% da população se denomina evangélica. Então, através desse censo que a gente consegue pegar essas informações e saber, né, de fato, como é a situação daquele lugar, seja de uma cidade, seja do estado inteiro, seja do país inteiro. Então, quando a gente fala de mapeamento espiritual, a gente está falando disso, a gente está falando de um IBGE espiritual, onde nós somos essas pessoas que vamos fazer, ou podemos fazer esse censo, que é recolher, né, todas essas informações que são relevantes sobre o território, sobre o pessoal, na vida de uma pessoa, ou pode ser também familiar. Então nós podemos fazer esse mapeamento espiritual dessas três formas. Pode ser um mapeamento territorial, pode ser um mapeamento pessoal, ou pode ser um mapeamento familiar. Quando eu falo do mapeamento territorial, eu falo de um território que pode ser um território, a gente engloba tudo aqui, pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade, ou pode ser um bairro, uma rua. Então qualquer território pode ser mapeado. Quando eu falo do mapeamento pessoal, eu falo de pegar uma pessoa, pode ser você mesmo, pode ser alguém, e aí você vai fazer ali todo o mapeamento da vida daquela pessoa, desde quando ela estava no ventre da mãe ainda. Porque desde o ventre da mãe as coisas já acontecem, coisas espirituais já acontecem quando a criança ainda está no ventre da mãe. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. E aí nós temos o terceiro, que é o familiar, que é quando também se faz o mapeamento agora não só pessoal. Então eu vou fazer só mapeamento eu falo André. Eu vou fazer um mapeamento de Léo, da vida de Léo. Mas agora eu vou fazer um mapeamento da família de Léo. Então eu vou mais profundo em toda a família. Então não vou ficar só em Léo. Agora eu vou alcançar toda a família para identificar maldições, legalidades que foram abertas, pactos que foram feitos, por aí vai. Deu probleminha na mão? É uma suspeita de ruptura de tendão com a bursite. Tem que dizer isso. Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro então o territorial, certo? Como é que nós podemos trabalhar um mapeamento territorial?
Eu falei deixa eu ver aqui que o territorial ele engloba tudo, né? Pode ser o país, pode ser o estado, pode ser a cidade, pode ser o município, pode ser um bairro, até uma rua. E quando a gente fala desse mapeamento territorial é porque existe uma linha de pensamento dentro da libertação. Volto a dizer, tem igrejas que não acreditam nisso, não trabalham nessa área, nesse sentido. Mas muitas igrejas e muitos líderes de libertação trabalham, eu também acredito muito, porque eu vejo isso na prática, né? De espíritos territoriais. O que seriam espíritos territoriais? Seria demônios que têm certa autoridade e poder lhe concedido para dominar aquele lugar. E dominar aquele lugar pode ser aquele bairro. Então parece coincidência, mas de um bairro para outro, perceba que tem bairro que é mais violento. Perceba que de bairro para outro tem uns que tem mais a influência de droga, tem uns que tem mais a influência do lesbianismo, do homossexualismo. Então você percebe que de um bairro para outro existe campos de atuação mais fracos, mais fortes, tipo A, tipo B. Então isso são espíritos territoriais que atuam nesses lugares e, claro, à medida que lhe é concedida, né? À medida que as pessoas daquele bairro dá a Satanás essa legalidade, dá essa abertura, ele vai agindo, vai atuando. E aí quando a gente pega Efésios, né, que fala sobre hierarquia, nós falamos sobre isso aqui na aula de batalhas e guerra espiritual, né? Então quando a gente pega o livro de Efésios que fala de hierarquia espiritual das trevas também, principados, potestades, fortes espirituais da maldade, né? Dominadores desse mundo tenebroso. Então a gente percebe que existe dentro do reino das trevas, porque não tem só um demônio, tem vários e vários demônios. Dentro dessas castas e castas de demônios, que é até essa parte que caiu com Satanás, tem Satanás como maioral, mas abaixo de Satanás tem príncipes, que são os principados. Principados quer dizer príncipes, né? Então esses príncipes, eles são de uma categoria maior. Então eles são chefes de outros demônios que trabalham para eles. E aí nós temos potestades. Então cada um desses príncipes, desses demônios, desde o mais alto escalão até descendo mais. Então imagine, por exemplo, né, em um exército da vida, nós temos general, temos capitão, temos comandante, temos... Eu não sei muito bem qual é a certinha ali, a lista da hierarquia, não. Mas existe, não existe? Sim. Então o reino espiritual trabalha mais ou menos dessa forma. Tanto para os anjos de Deus, os anjos de luz, quanto também para Satanás e seus demônios. Então nós entendemos que tem cidades que tem um principado que atua ali. Tipo, todos os demônios que atuam naquela cidade estão debaixo do governo desse principado. Aí a gente liga muito os principados ao quê? Aqui no Brasil e aqui no Nordeste principalmente, aos padroeiros da cidade. O padroeiro da cidade geralmente é a figura do principado. Por quê? Porque existe um engano tão grande nessa questão do padroeiro da cidade, né? A gente tem a questão do sincretismo religioso. Então, no catolicismo é um nome, no candomblé é outro nome, mas é tudo demônio, é tudo o principado que está por trás ali atuando. Mas por que cada cidade tem que ter um diferente? E aí quando você vai fazer esse mapeamento, aí você vai lá estudar. Aí já é uma área que eu não indico para qualquer um que está chegando agora. Por quê? Porque você vai ter que ler livros da história do candomblé. Porque todo mundo está preparado para ler. E se um crente ver você ler um livro de candomblé, vai dizer assim, que você vai cortar desviado? Imagine ver você pesquisando essas coisas. Boa noite, pai. Boa noite. Dona Lenilda, eu pensei que nem vinha. Velha, não viajei não. Eu Agora- não tenho helicóptero. Já deixei o recado para Carlinhos aqui, que o vídeo vai ficar gravado. Já deixei o recado para ele. E até agora deve estar por aí pelos ares. Ah, meu Deus. Então preste atenção. Eu estou pesquisando, né, várias coisas sobre candomblé. Porque dentro do candomblé também tem ali, né, sobre cada orixá, sobre cada guia, sobre cada caboclo, sobre cada... Ali tem a explicação, o que ele significa dentro de um misticismo, né? Assim como existe
é a mitologia grega, existe também a mitologia candomblessista. Então, cada orixá daquele ali tem um significado, tem um propósito. E aí eu não cresci lá. Alguém cresceu aqui no candomblé? Eu também não. Então eu não sabia, né? Hoje eu já conheço algumas coisinhas, mas eu não sei tudo ainda do candomblé. Mas eu hoje tenho essa condição de poder pesquisar sem aquilo ali me afetar. A pessoa crê que vai ler e se apaixona, tá arrependido. Ou então dá uma confusão na mente, né? Dá um bug na mente. Mas assim, não é pesquisar para ficar ali, sabe, só gastando tempo com isso, é para coisas específicas. Então, por exemplo, eu cheguei em Terra Nova, e qual é o padrão da cidade aqui? Ah, São Roque, beleza. Aí eu fui pesquisar o quê? Eu fui pesquisar quem era no sincretismo. Então, no candomblé, quem é o São Roque? Aí eu fui lá ver o que era. E qual o campo de atuação, né? Então, Obaluayê. Aí eu fui ver qual era a área que o Obaluayê trabalhava. Doença, sabe? Rapaz, gente, tá por dentro. Uma ex de que. Incrível que pareça, não. Não, eu sou nasci numa cristã. Então nós estamos falando aqui, ó, que vocês chegaram agora aí. O primeiro, são 3 partes, né, do mapeamento espiritual. Ele pode ser territorial, pessoal ou familiar. A gente está no primeiro, territorial, que fala do lugar, seja uma rua, seja um bairro, seja uma cidade, seja um estado, seja um país. Então eu chego em Terra Nova. Bom, qual é o principado que atua aqui? Para eu me situar, né? Para eu me situar, qual é o principado que atua aqui? Então eu vou saber. São Roque, na Católica, Obaluayê, no Candomblé. Então, o Obaluayê trabalha muito na área das doenças. E aí, quando a gente vai ver na cidade, as pessoas só morrem de doença. A maioria das pessoas morrem de doença. Não tem muita questão de assassinato. Ah, meu Deus, meteram bala, assim. Morre uma vez ou outra, assim, mas é mais difícil. Mas, gente, as doenças, o povo está morrendo. E aí a gente vê, né, a ação do inimigo dentro dessa área. Então, cada principado, ele geralmente tem um campo específico ali. Não que não aconteça outras coisas, mas aquele campo que ele trabalha vai ser mais abrangente. Aí você começa a orar em cima disso. Você percebe que esse mapeamento é importante, porque agora a nossa oração ela tem um alvo. Não é aquela oração, né? Então uma coisa é a igreja, vamos levar uma oração pela cidade, Deus abençoe essa cidade, em nome de Jesus, amém, abençoe os governantes, e são orações que precisam ser feitas, sim, mas não são orações específicas dentro de um mapeamento. Quando a gente faz um mapeamento e descobre qual é a ação do principal daquela cidade, agora as minhas flechas vão no alvo certo. Tem que estudar o padroeiro. Exatamente. Senhor, em nome de Jesus, todo o principado de Roque aqui nessa cidade que está agindo nas doenças, colocando doença no povo, o povo está morrendo, em nome de Jesus vai repreender esse demônio agora. Olha a diferença. Então agora as minhas orações elas vão mais específicas dentro daquilo que eu percebi e mapeei na ação do principado. Então eu comecei eu tenho agora, esse ano agora eu vou fazer 13 anos em Terra Nova. Desses 13 anos foram 13 anos fazendo ato profético no aniversário da cidade. Foi o que Deus colocou no meu coração lá para fazer. Então todo aniversário da cidade que é dia 20 de outubro. Inclusive a gente fez agora, recente também. Então, a direção que Deus me deu foi essa. Porque eu queria fazer alguma coisa uma vez no ano, né? Pela cidade, especificamente. E aí, o Senhor falou comigo, no aniversário da cidade, unge alguns lugares. E aí, pronto, todo aniversário da cidade, eu saio com a equipe lá e te unge a entrada, unge a rua da igreja toda. A rua da igreja toda te unge. Unge agora os povoados, né? Que a gente já está nos povoados também. No começo a gente não estava nos povoados, só tinha a igreja de Terra Nova, agora já são 5 igrejas. Então agora a gente já espalha também, os obreiros já ficam, todo mundo já fica no seu canto preparado, na meia-noite, ponto, do dia 19 para o dia 20, né? Bateu o relógio ali meia-noite, já é 20, então eu quero ser o primeiro a profetizar. Eu não quero nem dar espaço para os de lá chegar para fazer alguma coisa, porque existe, né? Renovações que são feitas. Então eu quero ser o primeiro a já profetizar, porque o que vier depois não vai anular o que a gente já fez. Referente a
Esse ato profético de ungir a cidade, me diz uma coisa assim, um pastor só, ele tem autoridade, mas para ungir a cidade toda, como eu vi uma história, vou contar uma história. O Nível Santana disse que uma igreja saiu para fazer esse mesmo ato profético que Carmen fez. O pastor foi lá, ungiu a cidade, junto, fez tudo isso. E por causa dessa atitude que ele fez, a igreja dele caiu, recebeu, porque ele foi retaliação, a igreja caiu, ele adulterou a igreja por pano. Porque aí fala assim, sabe por quê? Porque esses tipos são vários demônios. Não, é ponto principal. Ponto principal, uma só igreja. E desse tipo, esse nível, como tem que se chamar as autoridades, os pastores, e união, como é para fazer esse ato profético, porque isso é muito hierarquia e. Entendeu? O ideal seria isso. Mas na prática a gente sabe que não esqueça isso aí. Tem igreja que não tem essa visão, tem pastor que não trabalha dessa forma. Um outro pode Não até se une. não se une. Então tem um outro que pode até abraçar a ideia. Eu acho que isso é brecha da Hoje igreja. vai chegar mais para isso mesmo. Você acabou de falar isso. Pode sim, Que era adulterou. com brecha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, Hoje a diferença. Não. Quem é a autoridade da cidade hoje? Prefeito Del. Autoridade. Olha, tem autoridade. Então, mas Delton é prefeito. Ele é Ele abriu. executivo. Ele acha Tem várias autoridades. Ele é executivo. Ô, pastor, Aí o que é que acontece? Isso também pode influir no reino espiritual, sendo ele cristão, como autoridade. Sim, claro. É isso, então. Del não é a única autoridade. Ele é uma das autoridades. É bom deixar isso claro, porque parece que só o prefeito que tem. Que tem autoridade sobre a cidade. Ele tem, porque ele é bom da esclarecer executiva, isso, mas porque existe uma autoridade da área legislativa, existe uma autoridade da área jurídica, existem autoridades eclesiásticas, entendeu? Então existem várias autoridades que têm. O que eu digo é o seguinte, que eu acredito, né? Não é que essa igreja aconteceu tudo isso por causa disso em si, porque de fato está batendo frente ao principado. Mas uma vez você tendo essa consciência, você vai ter que ter muita mais vigilância. Entendeu? Muito mais vigilância, porque senão ninguém vai fazer nada, então, porque se fizer vai ter. Não vai conseguir nunca juntar todo mundo, é muito difícil. Se isso acontecer, a gente tem que aplaudir. Eu não sei se. É uma grande vitória, mas que é difícil juntar todo mundo. Eu não sei se o senhor chegou a esse tempo que saía muitos a Cibra, você lembra a Cibra? Já fizemos vários. Entrada, saía nas entradas, vai chamar. Quando a Bethesda fazia isso, a Bethesda. Imagina. Sonhava que a gente ter mais um vereador na cidade. Mas um mês atrás a gente viu. Você tem uma ideia? Não se elegia vereador evangélico na cidade, era a coisa mais difícil do mundo. Eu acho que as pessoas nem imaginavam isso. Isso era uma coisa tão longe. E a Bethesda, nesse tempo, quando começou, já fazia propósitos e atos proféticos para isso. E aí as coisas vão acontecendo, né? O que foi, né? Depois começou a acontecer, as colheitas que vieram, tudo fruto de atos proféticos. Agora, de lá para cá, você acha que a Bethesda não tomou os baques, não? Você acha que a Maria não tomou os baques dele também? Eu vi a Marildo quase desistindo de tudo. Eu nunca tinha visto a coisa daquele jeito. Então, assim, são coisas que podem vir, podem. Agora, você vai atacar, então, você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. O de hoje foi ia chamar? Foi o que hoje? Que coisa é isso? Quem Eu só sei que foi Carlinhos. Não, foi. Aí é um grupo que. Aí é um grupo que. Montar curtinha. É um grupo lá que. É porque eu sou vidinha postando no Da outra vez. Ele tá montado já tem uns 8 anos esse grupo. Eu nunca participei, não, mas o que o senhor sabe é que da outra vez tinha feito. E aí parece que todo ano vai querer fazer. Todo ano ele faz, né? Aí é um grupo de intercessores e pastores que eles têm para orar, mas não dá para ir todo mundo no helicóptero, então acho que separa algumas pessoas para ir. Entre elas, Carlinhos, Ô, pastor, o negócio foi premiado. uma vez me falaram que a maior autoridade
da cidade é o padre. Como eu era a única crente no grupo, aí eu fiquei calada. É verdade? Não. A principal. Ele é a maior autoridade dentro da religião dele. Aí eu falei bem assim, padre? Aí ela falou, você não lembra não que as festas eram na praça perto da igreja e o padre cancelou? Aí eu disse, eu vou procurar saber. Aí, hoje Não, dentro da religião dele, ele é a maior autoridade. Agora, o problema, eu entendi que essa pessoa falou, o problema é que as igrejas católicas começaram a gerar uma influência muito forte na política. No tempo do padre que faleceu, qual é o nome dele? Padre Emílio. Ele sempre foi isso. Ele mandava barrar a festa. Acabou a quintela acabou. Quem fechou o quintela foi ele. Foi. Por isso que eu não discuti. Agora, Se eu vou procurar saber. uma vez ele bateu de frente com o pastor da Igreja da Graça, que ele parou. Autoridade, não, aqui não. Aí o pastor da Igreja da Graça botava também, a igreja botou ele num lugarzinho. Acho que naquela época a igreja católica ajudava a população mais do que a prefeitura. É. Então ele conseguiu. Ele tem uma verba que é direcionada para o católico, ninguém sabe Ele disso. se sentia do direito de fazer isso porque ele também fez muita obra Muito social, muita obra social, criou um respeito muito grande, né, uma admiração muito grande, e ele aproveitava com isso aí. Ele poderia ir para Itapuã tomar cachaça. Agora, Até hoje eu tô dinheiro. a história, olha o mapeamento como é importante, né? A história nos mostra que a Igreja Católica, onde ela se instalou, ela teve esse poder de influência sobre o governo. O prefeito muitas vezes ia lá pedir a bênção do padre. Dia 1º, as nomeações serão feitas, até hoje é feita, né? A missa onde? Na Igreja Católica. Isso. Pra depois, então, esse ano que Del quebrou isso, né? Tirou. Glória a Deus. Mas, porque teve muitas coisas que já virou tradição nesse cidade. E aí o pessoal não quebra, continua aquilo ali. Então isso é também uma porta aberta ali para o mundo espiritual. Meu pai tem uma empresa hoje, né? Aí desde o início, Deus ministrou no meu coração. Aí o pessoal fica sem entender, tem gente também que critica. Todo sábado eu lavo a frente da loja, né? Jogo no giro. Mas assim, sem as pessoas perceberem, mas há 10 anos a gente está lá, nunca foi assaltado, nunca teve nenhum problema, graças a Deus. E uma vez no ano eu unjo a frente e o redor todo, né? Até os muros, os vizinhos. E equilibrado, guardado. É parada, eu percebo, viu? Mas Deus tem sido bom em todo o tempo. Gente, isso aqui tem exemplo bíblico? Tem vários. Eu vou citar alguns para vocês aqui, de mapeamento territorial. A Bíblia fala no livro de Atos que Paulo fez muitas viagens missionárias, né? Então, tinha cidade que Paulo chegava, que ele batia no frente do principal daquela cidade. Ele chegou na cidade de Éfeso e mexeu, sabe com quem? Com Diana dos Efésios. Se você ler a história lá, você lembro, Diana. Diana dos Efésios era o principado daquela cidade que governava aquela cidade. Então o povo venerava, né? Venerava Diana, ao ponto de Paulo criar um alvoroço tão grande na cidade, tão grande, que tentaram matar Paulo. E aí o povo começou a se levantar e a gritar, né? Viva Diana dos Efésios! E a Bíblia diz que eles ficaram por 2 horas gritando sem parar. Viva Diana dos Efésios! Viva Diana dos Efésios! Viva Diana dos Efésios! Então Paulo mexeu com o principado ali, pesadíssimo. E aí sofreu o quê? Retaliações por causa disso. Aí Paulo vai para a cidade de Antioquia. E quando chega na cidade de Antioquia, tem uma mulher lá que o principado usava ela para dominar todo mundo, que era o lucro de toda a cidade, a adivinhadora. E Paulo não expulsou o demônio no primeiro dia, não. Paulo percebeu, mas Paulo ficou na dele. Porque tem coisas que você vai perceber, você vai entender espiritualmente, mas não quer dizer que você já tem que sair botando a mão na cabeça de todo mundo. É isso mesmo. Tem uns crentes que vêm tão fervoroso, né? Que não aguenta ver alguém de branco passando na rua e já quer meter a mão na cabeça da pessoa dele. Ou então já olha aquela pessoa, inimigo à vista, inimigo à vista. É isso mesmo. Gente, então tem uns crentes que precisam tomar mais cuidado. Porque eles ficam tão fervorosos, né? Tão fervorosos que eles começam a olhar essas pessoas como inimigo. É mesmo. Perde a razão, perde a razão. Passou um grupinho ali de candomblé, de vestido branco. Tá representando. Só volta para falar tudo. Se
pudesse fazer que nem ele, né? Desce fogo em Queima! Então, às vezes, a gente esquece que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, essas pessoas não são nossas inimigas. Essas pessoas são carentes da misericórdia, das orações. Na verdade, porque elas estão sendo enganadas. A gente sabe que elas estão sendo enganadas. Então, certo. Mas, às vezes, a gente começa a criar uma intolerância, né? Religiosa, nesse sentido, de, sabe, olhar essa pessoa como uma pessoa, sabe, inimiga e que a gente não pode ter comunhão nenhuma, nem sequer saudável. E não pode ser assim, a gente sabe que não pode ser assim. Se o nosso intuito é ganhar essa pessoa, por exemplo, tem alguém no seu trabalho que é do candomblé, gente, trate normal como qualquer pessoa. Sabe? Lá no meu trabalho tem uma tenta abraçar ela. Eu não gosto de abraço, não. Mas pelo menos ela não vai ter como dizer que ele não está sendo abraçado, né? Não está sendo, né? Porque às vezes até esse povo, quando fala assim, não sei quem é crente, até ele já fica com barreira, dizendo assim, como é que vai me tratar? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, que às vezes, na ânsia ali né? Eu sou crente, eu tenho que expulsar o mal, a gente começa a tratar com indiferença essas pessoas, tratar mal, pode ser assim. Vai perder a paciência. Porque assim, ó, a gente tem que ficar em paz, irmãos, e tranquilo. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior. Verdade. Aquele que está em nós é maior. Então não é, pode você tem um abraço, a pessoa tem um abraço, não tem. Porque se eu abraçar alguém no candomblé, não é eu que vou sentir, é ele que vai sentir algo. É isso mesmo. Porque o que está em mim é maior. Então ele vai ter que receber do que eu tenho, não é eu receber do que ele tem, não. Porque senão a palavra não se cumpre, né? Diga. Eu trabalhei na Secretaria de Cultura, como dinheiro à vice. Aí eu era estagiária. Estagiário faz todo o serviço ruim, né? Aí a candomblé Bernadette ia pra lá. Aí o que o povo fazia? Lá, ele vai fazer os e-mails de Bernadette. Eu morria de medo, não vou mentir, eu morria de medo. Mas era eu que passava os e-mails dela. Bernadette, escreva o nome desse terreiro que eu não sei. Eu não sei escrever, não. Ela escrevia e eu fazia tudo que ela pedia pra fazer. Eu acho que lá no terreiro não tinha internet, não tinha computador na época. Eu fazia tudo. No dia que ela descobriu que eu era crente, ela não entendeu. Você é crente? Andrelina me falou que você é crente, mas você não me trata. Você me trata diferente do que os crentes me tratam. Aí eu fiquei com medo, né? Meu Deus, ela descobriu. Aí a única coisa que veio na minha mente foi: o Deus que me formou dentro do ventre da minha mãe foi o mesmo Deus que formou dentro do ventre da sua mãe. E continuei fazendo o serviço dela. Agora ela já sabia, eu já com menos medo. Ela chegava lá e eu tratava ela de boa, com carinho, com amor. Olha, tia, lá em Terra era melhor lá botar com ela do que muitos outros. Lá em Terra se converteu uma vez um menino, né? E a família, a mãe dele, principalmente a mãe dele, a família toda candomblé. Aí eles se converteram, foram para a nossa igreja lá, tempo atrás. Rapaz, a mãe fez um inferno com o menino sair dele e voltar para o mundo. Inferno. Até que um dia ele não aguentou, saiu e voltou de novo para lá. E aí voltou para lá de novo. Só que eu continuei normal com ele. Um dia eu falava com ele. Outro dia eu passei. Era difícil eu andar assim na terra, mais de carro, né? Mas outro dia eu estava andando lá, de manhã cedo. Quem é que vem? Mais outra pessoa aí. Tinha passado a noite toda no batucado. Tinha acabado de sair de manhã cedo e veio. Aí quando ele me viu, e todos que ele me viu, ele vinha vir e fazer uma festa. Até hoje é assim, se ele me veio e fazer uma festa, pastor. Aí ele veio, correu para me abraçar. Venha. Você eu já abraço aqui na mente, em nome de Jesus, faz a obra assim. Amém, é isso mesmo. E aí ele me abraça e tal, e pô, pastor, gosto tanto do senhor, o senhor mudou comigo, nada. Eu falei, por que eu vou mudar? Aí, você, meu filho, você é de Jesus, e vai chegar um dia que você vai voltar, se preocupe não. E aí, boa. E eu acredito, pastor Ricardo, se alguém chegar lá com o nome do Senhor para fazer macumba, ele não faz. Pois é.
Se ele fizer, tá olhando. Eu acredito. E às vezes também as pessoas ficam com medo, porque acham que todo mundo vai fazer macumba para todo mundo. Não posso falar nada aqui, não. Se eles entenderem que vai fazer macumba para mim. E não é assim, né? Tem pessoas e pessoas no Candomblé, né? Porque todo mundo está no Candomblé e todo mundo vai fazer macumba para alguém. Já ir fazendo. Assim, aleatoriamente, né? Tem sim aquelas pessoas que são mal intencionadas, que às vezes, por inveja, por ciúmes ou por qualquer outra coisa, acabam fazendo. Mas, cara, eu acredito dessa forma. Se eu estou bem com Deus, se eu estou fiel ao Senhor, se eu estou buscando, se eu estou na presença, Não tem o que temer. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Tem uns 5 anos esse mais ou menos. Reinaldo Lemes, ele ministrou lá em Terra Nova. Né? No último dia terminou tudo e tal, aquela coisa que a gente sai para comer depois, né? Ele estava na casa do pessoal lá em Terra Nova comendo e tal. Aí no final ele olhou por mim, eu por Daniel. Aí ele pegou, parou, olhou assim e disse assim: Pastor Ricardo, vou te falar uma coisa aqui agora. Eu falei: o que foi? Ele disse assim: rapaz, Deus me mostrou aqui 7 feiticeiros aqui da cidade. E esses 7 feiticeiros se juntaram para fazer um negócio mais forte para tirar você dessa cidade. Olha aí. Então quando você ouve um negócio desse, você fala assim: rapaz, eu não estou sabendo de nada. Não estou sabendo disso agora. Tá vendo os preços. Jesus Mas assim, eu sempre tive comigo, sabe, essa paz. Eu sei que eu estou em uma guerra, eu sei que muita coisa pode acontecer, tem coisas que você nunca vai saber, se Deus não te revelar um dia. Não é verdade? Assim como o livramento, você vê quanto livramento a gente recebe, alguns Deus permite a gente ver ou saber. E de repente tem pessoas também fazendo coisa ruim para você se você nem sem saber de nada. Mas você está ali, continua sua vida normal, buscando, se entregando, né? Daqui a pouco Deus te revela de alguma forma, te dá um sonho, ou te faz ver de alguma forma que você está em tempo de batalha espiritual, mas você nunca imagina, né? Uma coisa dessa. Então, eu já imaginava que se fazia. Eu já imaginava que se fazia. Não só para mim, mas talvez para outros pastores lá também, para outras igrejas. E aí, mas foi uma coisa muito forte, né? Então, eu peguei aquilo ali depois e falei assim: rapaz, eu vou fazer um propósito também. Vou aproveitar, já que Deus revelou isso aí, eu vou fazer um propósito. Aí eu chamei o pessoal da igreja, esse irmão lá que conhecem, né, os pais santos, o terreiro da cidade. Aí eu falei assim: olha, peguem o nome de todos os pais de santo, da cidade, me tragam, eu quero o nome de todos eles. Aí o pessoal fez esse mapeamento, pegou os nomes e trouxeram para mim. Falei: agora a gente vai fazer uma consagração de 15 dias de jejum e oração para ver essas pessoas. E em nome de Jesus, eles vão ter a maior baixa que eles já tiveram de todos os terrenos até hoje. Vai sair gente desses terrenos e vai começar a ir para as igrejas. Amém. Quem não se converter na Bethesda, vai se converter na Assembleia, vai se converter na Deus em Amor, vai se converter, mas eles vão ter a maior baixa que eles já tiveram até hoje. Contra-ataque, né? E aí pronto, 15 dias de jejum e oração, a gente colocou todos eles no óleo, e orando, guerreando. Menina, não foi nada não. Rapaz, Deus se move, velho. Deus se move. A primeira que se converteu lá foi uma que já tinha 30 anos no Candomblé. Olha isso. Uma senhora, 30 anos. Foi a primeira a se converter na igreja. E aí começou, não só na nossa, mas nas outras igrejas. Nos povoados também, a mesma coisa. O povo começou a se converter. Então, acabar tudo, não vai acabar, lógico, sempre vai ter. Mas eles tiveram uma baixa grande. Então, assim, mapeamento territorial, né, que tem a ver com o lugar, com o principado, que você tem que identificar. Então, quando você chega, por exemplo, você vai viajar. Todo mundo pode viajar, gosta, né? A gente passa por esse interior da Bahia aí. Tem interior que já tem aquela estátua na frente, né? Bom, ali já é o principado dizendo: estou aqui, viu? Sou eu que governo aqui. Eles já fazem questão de botar na entrada da cidade. É isso mesmo. Isso é minha maçonaria, bem grande esse centenhão em cada cidade. Então aí você chega em uma cidade dessa desavisado para trabalhar ali, né?
A gente faz porque a gente é crente, porque a gente serve a Deus, porque a gente vai fazer um evangelismo, né? Vai fazer uma obra ali. Mas a gente não sabe do que a gente está lidando. A gente está fazendo, mas a gente não sabe por quê, porque a gente não fez um mapeamento. Então, se a gente vai marcar um evangelismo na cidade que a gente nunca foi, por que a gente não senta primeiro para ver o mapeamento da vida espiritual? Isso ajuda muito, pegar informações. Onde é que o diabo mais trabalha aqui? É mais na área da prostituição, né? É mais na área da prostituição, mais na área do tráfico, mais na área de homicídio, de suicídio. Pronto. Então a gente vai intensificar as orações em cima disso e a gente vai evangelizar. Pastor, não Ajuda bastante. não foi? No Ciador já teve, porque lá no Ciador, no Coronel, foi um mapeamento, não. Já fizeram lá. Ajuda muito. Ajuda muito. Pode ter certeza. Era bem. Aí voltando, né, à história de Paulo, de Antioquia. Estava Paulo e Silas. Aí depois de alguns dias, a Bíblia diz que Paulo se revolta no seu espírito e diz assim, sabe de uma? Eu vou dar um jeito nesse principado agora. E aí, em nome de Jesus, sai da vida dela agora. Uf, acabou. Acabou o lucro, acabou as adivinhações. Ou chegar, não quero saber aqui, agora não consigo mais não, porque não sei, vocês vão orar por mim. Revoltoso. Rapaz, criou um alvoroço na cidade, sabe por quê? Olha que coisa forte isso aqui. Quando você bate em frente com um demôniozinho de churuca, fica ali. Quando você bate em frente com o principado, move com a cidade inteira. Você quer ver uma igreja mexer com o principado? É só olhar o que vai acontecer com a cidade toda. Se a igreja mexer com o principado, vai vir coisa, vai acontecer coisa que a cidade toda vai ficar sabendo. Sabe aquela coisa que todo mundo comenta? Meu Deus, aconteceu isso, não sei o que, pererê. Pronto, você já sabe que mexeu com coisa grande. Porque um demônio qualquer, ele vai ficar por ali mesmo e acabou. Mas quando você mexe com o principado, Paulo mexeu com o principado, a cidade de Éfeso toda foi abalada, Antioquia toda foi abalada a ponto das autoridades pegar Paulo e prender Silas. Aí vem aquela história, né, que ora, louva e de madrugada desce ali terreno para libertá-los da cadeia. Mas antes, eles mexeram com o bichão da cidade. Então pode ter certeza, mexeu com o bichão da cidade, alguma coisa no mundo espiritual vai acontecer. Agora tem que estar o quê? Preparado, continuar. O problema é que tem gente que entra numa batalha dessa, se prepara para entrar, e depois que faz, se acomoda, relaxa. Não, depois que você faz, você tem que continuar orando e vigiando, continuar fazendo, porque depois vai vir porrada, meu amigo. Você tem que estar com o nome preparado para poder se montar. Você pensou que estava nessa oração aí da cidade aí 2 anos atrás, surtou, disse. É engraçado, ela disse que ela estava dormindo e aí sonhou que Deus chegou assim, falou assim, ó, fulana, levante aí. Não, sonhou não, ela estava deitada, dormindo. Aí Deus chegou para ela e falou, fulana, levante aí. Ela levantou. Aí disse que viu um telão assim na frente dela. E aí Deus falou para ela que o irmão dela estava abusando das 2 filhas dela. Aí depois que Deus mostrou a ela, falou assim, pronto, agora vai e faça o que você quiser. Uma mulher, quase o tamanho dessa porta, surtou, meu. Ela morava em cima, o irmão morava embaixo, mas com os pais. Ela foi na casa dos pais, quebrou o vidro da porta, mano, para pegar o irmão, para tentar abrir a porta, surtou, que teve polícia de madrugada. Ela crente, a mãe tem, a família toda crente. Surtou de um jeito, aí deu queixa na delegacia, induziu as filhas a falar que realmente foram abusadas. Não ter sido abusada. O irmão ficou retido no processo. Cortou o laço com a família, mudou de cara e surtou porque estava. Não tinha preparação nenhuma. Ele perguntou essa pessoa. Fulano está indo um dia à cidade desse jeito. Nem para a igreja aí, a igreja está crente, mas nem vai contar a igreja não. Não, é um perigo, né? De você pegar um sonho assim, desse sentido, e já, tipo, não procurar saber realmente primeiro se aquilo foi um aviso de Deus mesmo, ou é uma ação que veio ali para estar usando, talvez, porque os sonhos são simbólicos na maioria das vezes, né? Então, vai aparecer alguém conhecido seu,
amigo da família, mas pode estar simbolizando alguma outra coisa, não quer dizer literalmente que Aquilo, é aquilo. A maioria dos sonhos, 99% deles são simbólicos. Na época a gente achou até engraçado pela forma que aconteceu, né? Deus foi e mostrou a ele e disse, ó, pronto, agora faça o que você quiser, ó, faça o que você quiser. Então, até Marcela tinha liberdade. Assim, ela consegue entrar na casa dela, que é uma casa de mão. Certeza absoluta. Agora, gente, ó, vamos lá. Pastor, eu quero fazer um mapeamento espiritual da rua que eu moro. O que é que tem que fazer? Você tem que começar a notar tudo que acontece de ruim naquela rua. Mulher da porno no marido. O que é que acontece? E o que é que se repete muito? É muito, Entendeu? O que é que se repete muito? Pronto, você já tem ali mais ou menos uma ideia, né? De onde é que demônio é que está agindo ali, na área que está mais agindo. Porque aquilo que se repete muito é o principal que está atuando mais ali. Ah, quem foi que deu o nome da rua? Você sabe quem foi que deu o nome da sua rua que você mora? Até isso, irmão. Porque eu conheço gente que botou o nome da rua já profetizando coisa ruim. Meu Deus. Lá em Terra Nova botaram o nome de uma rua lá em Ferrinho. Aí a pessoa que botou na época o nome, ela botou, o cara disse assim, essa rua aqui é só confusão, tem que botar o nome de Ferrinho. Está percebendo que quando você faz esse mapeamento, ó, a pessoa que botou o nome na rua, né, que foi dada, às vezes você chega e fala assim, quem é o morador mais velho aqui para escolher o nome da rua? Escolha aí. Essa rua é só confusão, bota em Ferrinho. Olha. Porque quem mora aqui é só da confusão. B13, por exemplo. Assim o seguro, né? Tira o seguro. Vocês estão percebendo como tem uma ligação espiritual nisso aí? Preto velho. Ah, tem também. Tem preto velho. Aí é o cara que Tem cada nome. Viciado. Você acaba dando essa legalidade para aqueles demônios agirem naquele lugar por causa até de um nome que você dá. Entende? A Bíblia fala muito dessa questão do nome que era dado aos filhos, né? Então tinha filho que recebeu o nome ali por causa de uma coisa ruim que aconteceu, então já era uma forma de. Então, assim, esse mapeamento acontece dessa forma. Então, eu quero saber, quero fazer um mapeamento das 7 com os filhos. Tem que ir lá desde a emancipação. E até antes da emancipação, se você fazer parte de onde? Então, Terra Nova, antes de ser emancipado, fazia parte de Santa Maria. Quem é Santa Maria? Olha aí. Aí, quando você vai para Santa Maria, você vê que tem uma raiz profunda do candomblé pesadíssima. Que tem até famosos aí, né? Caetano Veloso, Maria Bethânia. Tinha uma tal de Dona Canu lá, que era a mãe deles, lá, que era uma representante ali, ferrenha do candomblé da cidade. E aí Terra Nova emancipa, mas cara, traz com ela coisas bonitas. As origens. Raízes ainda Cultura. do Santa Cultura aos Maria. orixás. Entendeu? Então isso não se quebra com 1 ano, 2 anos, isso vai se quebrando depois de muito tempo. Onde a igreja vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando, e vai quebrando essas maldições. Entendeu? Então é assim que faz. Igual o Brasil também. Vamos lá. De lá pra cá, vamos matando essa Sim, o Brasil, meu filho. Exploração. O Brasil, se a gente for lá desde o descobrimento, tempo dos índios, tempo dos portugueses, trouxe a pior das espécies para habitar no Brasil. Então, tudo isso aí é uma opção que entrou. Os escravos que trouxeram, Todo prisioneiro, né? sua cultura aí. Então, territorial. Agora vamos para o mapeamento pessoal. O mapeamento pessoal o nome já diz, né? É algo pessoal. Então, pode ser feito na sua vida, ou você pode fazer esse mapeamento da vida de alguém. Ah, o Léo me procurou aqui exemplo, né? Pastor, me ajuda, eu estou passando por isso e isso, tem muita coisa que eu não consigo largar, tem vícios, tem isso, tem aquilo. E aí, pô, Léo, eu vou fazer um trabalho mais profundo com você. Você topa? Topa. Então vamos lá, senta aqui comigo. Aí ele pega todas as informações possíveis. Todas as informações possíveis. Por quê? Porque serão peças de um quebra-cabeça. E aí eu vou botando cada peça no seu lugar. Como foi a sua vida de criança? O que você lembra que aconteceu de ruim na sua família, que aquilo ali te marcou? Você sabe se sua mãe falou alguma coisa que aconteceu durante a gravidez? De repente a sua mãe tentou te abortar e você não sabe. Tomou o remédio para você morrer e você não morreu. Então, aí já são coisas que a própria pessoa já vai perguntar. Vai perguntar à mãe.
vai perguntar uma tia, um irmão mais velho, né? Aconteceu coisas comigo assim e tal. Pronto, aí a gente vai começando a pegar, a cavar tudo isso aí. E depois a gente vai juntando as peças. Gente, tem muita coisa que os adultos carregam hoje que é fruto de coisas passadas, que não estão resolvidas. Legalidades que foram dadas, aberturas que foram dadas lá atrás. Entendeu? Gente que foi abusada e não conta para ninguém. Guarda isso até hoje. Usada às vezes pelo padrasto, pelo pai, pelo próprio pai, pelo primo. E aí tem reações, tem atitudes, sabe, que o pessoal olha assim e começa a julgar. Eu E estava não conversando sabe. sobre isso na estante com a moça. A gente estava sentado, minha irmã estava brincando na quadra e falando sobre isso. Teve coisas, né? Eu não entendia, que eu até fazia, mas eu não tinha um entendimento. Eu fui buscando, pedindo a Deus, e automaticamente eu fui ouvindo algumas conversas no meio da minha família e foi me trazendo entendimento, né? Por conta. Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse mapeamento que você tem, procurar essas informações, trazer essas informações, né? E aí você vai, sabe, comparando com muitas coisas que você está vivendo hoje. Hoje, por quê? Eu tenho esse tipo de reação? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse tipo de coisa? Nem tudo é só DNA, nem tudo é só genética, nem tudo é só puxei meu pai, puxei minha mãe, nem tudo é só isso. Tem coisas que foram plantadas em você lá atrás. E é como eu falei, né? Desde o ventre da mãe. Gente, o bebê ainda está no ventre da mãe, mas ele é ministrado. Ele o quê? É ministrado. Se está no ventre da sua mãe, você já é ministrado. Existe um cordão umbilical que liga o bebê à mãe, né? Esse cordão umbilical, ele tem também uma conotação espiritual muito pesada, muito forte. Porque não é só uma ligação física, é uma ligação espiritual também. Então, tudo que a mãe recebe de bom ou de ruim, quem é que toma também a porrada? A criança. E tudo que a mãe também libera sobre a criança tem poder. Então, aquela mãe que bate na barriga, essa miséria, não é para nascer não, você veio para acabar a minha vida. O que essa criança está sendo ministrada? Se ela não morrer, se ela nascer, ela vai nascer cheia de sequelas. Verdade. Está entendendo? Com certeza vai ter complexo de inferioridade Vários por causa da rejeição. vários complexos, e em algum momento vai Desenvolver. desenvolver isso. Aí ela estava falando sobre isso, o filho, que o pai não consegue assumir a paternidade. Aí eu falei assim, ele teve convivência com o pai, aí ela falou, aí eu disse, infelizmente vai ser complicado ele ser um pai. Ele precisa muito de Jesus, ele precisa de um psicólogo, ele precisa romper algumas áreas. E eu citei alguns exemplos meus também. Aquela mulher, pastor, que estourou no Brasil, que transou com o mendigo, né? Ela fez uma entrevista, um cara parece que é psicólogo, deu para entender se meu filho, tipo um mapeamento com esse cara, eu vendo a entrevista dela, foi sincero. Falou, eu estou aqui para minha vida, aconteceu mesmo, fiz isso mesmo, agora eu tenho um problema, eu descobri depois, eu tenho um transtorno bipolar número 1. E eu tenho tempo, eu tenho essa consciência que eu tenho que tomar o remédio o resto da vida, porque não tem cura, né? E as pessoas que têm, não aceitam e tem esses tantos. Ela falou um detalhe, foi 2 horas, mas Ela teve ali um surto psicológico. e se veio problema da infância dela, o pai dela agredia a mãe, e ela achava que é natural. O primeiro marido batia nela, ela aceitava, achava que era natural, nossa. Então, gente, quando você vai fazer esse mapeamento espiritual pessoal de alguém, você vai até descobrir porque que aquele demônio insiste em não querer sair daquela pessoa. Tem aquele demônio que a gente ora, não vou sair, não vou sair. Sim. Tem demônio que passa horas, tem demônio que até dias e até meses para você libertar a pessoa. Por quê? Porque às vezes você não sabe a raiz daquilo ali. Né? Por que aquela dificuldade toda? Por que aquele problema todo? Então teve um rapaz que a gente, 3 pastores, eu, pastor Lindimar e pastor Cláudio, ministrando na vida dele. Só que você pegar uma pessoa assim, né? Você não sabe onde veio, não sabe a história, não sabe nada. A gente só tem o quê? Só tem aquilo ali de informação que o inimigo vai trazer naquela hora ali pra gente. E o inimigo resistiu, o demônio resistiu. Rapaz, o demônio, ele não queria nem deixar o rapaz falar, segurou a garganta do rapaz. E a gente, em nome de Jesus, solte a garganta dele agora, para ele falar, solte. Eu sei que ficou quase 2 horas disso aí.
depois de muita insistência, a gente conseguiu fazer esse demônio falar. E aí, o que foi que aconteceu? Não. Ele foi oferecido quando era criança, após um Damião. Pastor Cláudio falou isso, a gente foi para uma vigília. Ele falou isso, né? Ele falou isso lá. Né? E tinha um principado maior prendendo ele mandou chamar esse principado. Ele foi oferecido pelos próprios pais. Foi. A quase Damião quando era criança. Ó, a questão do católico é um nome, do candomblé é outro nome. Foi justamente no dia só que a gente foi para lá, a gente orou por todas as crianças que estavam na vigília do ministério. Esse demônio circulou ele através desse pacto que foi feito pelos próprios pais, porque os pais são autoridades sobre os filhos, né? Então, se os pais oferecem, consagram, está consagrado. É verdade. Então, ele resistiu muito até a gente conseguir ir lá na raiz. Entende? Então, esse mapeamento pessoal ele ajuda nesse sentido, de você poder ir lá e descobrir. Pastor, eu estou orando com a pessoa agora, eu estou conhecendo agora. Você tem disponibilidade para ter tempo? Para estudar isso em casa? Eu estou na tarefa de Jesus. As pessoas não querem fazer isso. Quem vai parar para fazer isso? Seja sincero, quem Eu vai tenho parar? feito muito. Eu tenho feito muito. Não, por exemplo, você conhecer uma pessoa assim do nada. E você se disponibilizar para dar seu tempo para ela, sair, Fazer um mapeamento. Agora, pastor Ricardo, quando a pessoa se converte, leva um conhecimento, né, da luz da palavra de tudo isso e permite viver isso. Pois é. Decisão também, viu? Como é que consegue? Aí quer dizer que a pessoa que, vamos supor, é casada, é esposa ou esposo, não estou falando assim. Aí sabe que tem aquele problema o tempo todo daquela pessoa, sabe que é crente, não é crente, já passou por tudo, já sabe todo o processo, ou ele ou ela. E não tem que ficar levando a cruz do outro até a volta de Cristo. E ele decide, ou ela decide. Ficou pesado. Eu acho isso pesado. também muito peso. Eu pesado. acho isso um julgo até desigual dentro de um relacionamento de você ter que conhecer. É saber. É muita coisa. É saber onde cada um vem até onde ele vem daí. Porque Eu acho a gente não pode chegar e dizer assim, separe. Eu não faço isso. Não, Entendeu? eu estou falando assim, Então, eu estou falando de eu acho. mapeamento. Mas hoje em dia, pastor Ricardo, ninguém está tentando nada. Eu estou aproveitando esse Fazer exemplo, né? porque eu já trabalho com pessoas assim, entendeu? De me fazer essa pergunta, o que eu faço agora? Não tem mais nada para fazer. Porque eu já fiz de tudo, e aí? Minha filha, e aí você vai ter que decidir. Não sou eu que vou decidir por você, não. Você sabe que existe um preço a ser pago. Você tem disponibilidade, força, vontade de fazer isso? Porque eu não vou dizer para você separe, eu não vou dizer para você desista. Mas no caso aí, a pessoa Eu não que posso fazer isso com com uma a pessoa. Não, Porque estou dizendo depois vai dizer uma o quê? mulher, homem, eu dei um Pastor que vídeo mandou. Mas é Nossa, outra coisa. Cai fora, depois vai dizer que foi o pastor que mandou. Não, vamos ser pedido. Mas hoje em dia está muito fácil desistir do casamento. Pois é, exatamente. Mas é porque as coisas também começam muito fácil, entendeu? Às Também. vezes, assim, essa autoajuda que algumas pessoas hoje acham casa, aí Hoje dá uma ninguém coisa, precisa outra, dar peso, outra, não. outra. Quando a gente realmente só Pesou? a gente conquista. Né? Olha, meu filho, vem da casa, me dá minha parte, não né? é fácil. Pesou, vem da casa, me dá minha parte. Gente, Deus, é por isso que antes de casar, você tem que realmente ter a Estou certeza. fazendo um mapeamento no caso. Claro, isso vale, por exemplo, isso vale muito para quem está crescendo solteiro na igreja, por exemplo. A pessoa está crescendo solteiro na igreja. Cuidado, né? Não erre, não. Porque essa é uma das áreas que a gente tem que fazer de tudo para não errar. Pois é, eu casei 3 vezes. A gente tem que fazer de tudo para não errar. Papel na igreja. Mesmo sabendo que estamos sujeitos a tudo, né? Mas, porque tem gente que espera, e daqui a pouco pega e se arrepende. Mas assim, o que puder, né, se você puder fazer para realmente ir com convicção de que você vai dar o seu melhor para o casamento dê certo. Agora tem gente que a gente recebe do mundo já o seu parceiro, né, o seu parceiro. Aí a mulher se converte e o cara não larga não, ore, consagre pela vida dele, pague o preço. E aí, tem exemplos aí. Mas tem muito exemplo de mulheres se converter e depois o marido se converteu também. E se torna até mais feio do que ela. É
É meu como O que vai caseiro. acontecer? Eu vi a falta de papo, rapaz, cabelo bonito. Quando vê a chapinha, pô. Propaganda enganosa. Cabelo de árabe aí. Gente, aí a gente vai para o mapeamento familiar. Esse na minha cara é Então, se o pessoal, a gente já descobre coisas assim, mas esse pessoal eu faço até hoje comigo, toda vez. quando você vai cavar na família, primeiro, você começa na família de dentro, né? Pai, mãe, filhos. Pronto, esse aí você já cava, você já descobre coisa. Quando você sai desse de dentro e vai para o de fora, os parentescos, Tem mais coisas. gente. E outra coisa, quem aqui conhece seu avô? Parte de pai, parte de pai e de mãe, quem conhece? Eu conheci ali a bisavó. Conheci meus avós. Bisavô conhece também? Morreu com 105 anos. Agora, quem conhece o triavô? Não, não conheci não. Quem conhece o tataravô? Não, Você tá vendo? A gente geralmente para no bisa. É. Mas ninguém sabe quem foi seu tri ou tataravô. Da parte de pai e da parte de mãe. Ninguém sabe. E ninguém se interessa em saber. E a mesma coisa, olha, a mesma coisa vai acontecer com a gente. Você acha que os nossos trinetos, tataranetos, vai ficar lembrando quem era a gente? Vai não, irmão. No máximo é até a bisa. Vamos fazer um vídeo já pra deixar gravado. Pois é. Boa ideia. Boa ideia. a gente tá muito Ninguém, olha, a todo mundo que eu pergunto, ninguém tem curiosidade de Não falar tem rede assim. social. Mas ele é essa curiosidade, mas eu acho que ele vai dar. Essa tataravô? Hoje vai dar Olha, o nosso sonho vai dar. Aí, você pergunta por que você está falando isso, pastor? Porque a maldição pode ter vindo dele e você não sabe. É. Eu vi uma A gente vai até o bisa no máximo. Trita, tara, hecta, octa, e lá vai outro lá. Antigamente Sabe? os pais da gente falavam de tataravô, hoje nem falam mais. Eu vi uma foto da pai da minha mãe. Aí eu tirava pelas histórias. A Bíblia fala de gerações, né? Uma geração na Bíblia é 40 anos. Então, a pessoa que já viveu 40 anos, ela já viveu uma geração inteira. Todo mundo já viveu uma geração, né? Uma geração. Danilo já tem 40? Já passei, eu parei. Já tem 40? Já tem 40? 50. Tem 40? Oi. Pode ter perguntar a idade da Quem é os 50 da sala? Geralmente, quem sabe essa questão de tataravô, aqui pelo menos aqui no Brasil, é mais dessas famílias que tem uma dinastia, né? E tá são os políticos verdade. ou os empresários. A família CM, sabe? Agora, nós não temos. Quer dizer que o pobre está lascado. Você vai Não, a procurar. gente não tem essa. É escravo, Agora, né? nos Tem pessoas interiores, que têm a. falam muito sobre isso. Sobre Mas a gente não família, tem. não sei quem, A gente não tem isso como cultura. Você só sabe sobre o nome. Eu gostava sobre o meu Bíblia. Eu conheço Porque geralmente você fala a família X, exemplo, aqui a família da hora, todo mundo sabe que a família da hora não, a família Boa Morte. Pô, a família Boa Morte é grande, a família Boa Morte é muito conhecida, não sei o quê. Não sei todo mundo sabe a família Boa Morte, mas é até a matriarca, é a mãe de Luiz. Passou da galera não conhece. A família Anatólia. Todo mundo sabe que a família Anatólia, que esse filho é enorme. Que tem, mas quem é o patriarca, a matriarca da família Anatólia? Ninguém conhece também. Minha avó morreu com 105 anos. Então, geralmente é a família grande, mas se você for a raiz, Nós não temos essa cultura. Algumas podem fazer isso, como o Léo falou, mas a gente não tem em si essa Não cultura. mantém, não. Não é como Israel, por exemplo. Israel é cultural isso, sabe a genealogia toda. Sabe, a genealogia toda. Você sabe quem foi a sua família toda. Você vê que na Bíblia já tem genealogia, para quem não gosta de ler, né? Fulano gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem. Mas aqui não está na Bíblia porque é importante, irmão. A genealogia é importante. Eu não lia quando era batista. A batista não Você lia não é batista, nada. não é? Não, batista é tradicional. Depois, à luz da palavra, com mais entendimento, aí eu fui entender as gerações, Eles gostar, a genealogia, essas É coisas. bravo? Parabéns. Meu dia é forte, você vai Vou ler. pesquisar. Agora eu vou pesquisar, velho. Dá pra descobrir, velho. Pastor, eu quero fazer. Ó, presta atenção. Vai ter coisa, vai ter informações que a gente não vai conseguir. Não tem jeito, né?
Então você tem que ir até onde você conseguir. Ah, eu quero fazer um mapeamento da minha família. Então, comece a conversar com os mais velhos, sua família. Comece a perguntar algumas coisas. Porque nas perguntas aí que você vai descobrir coisas. Uma E por relevante, você não. Uma vez eu entrevistei minha mãe, parei minha avó, até a Lisa depois. A gente faz muitos recados. É capaz de você até descobrir alguns segredos. Existem segredos nas famílias guardados que a gente nem imagina. Sabe por que eu entrevistei minha mãe? Eu achei que eu era adotado. Aí eu comecei a ficar desconfiado. Porque era Agora diferença. eu fui adotado, entendeu? Aí a minha mãe de criação que conheceu a minha avó. Ela conta que minha avó também se amava de bola. Que minha mãe teve uns problemas lá de susto, depressão, coisa, ela disse que era coisa que a minha avó até enterrava de casa, que ela serviu os orixás uma ligação lá muito forte. Mas eu não conheci não. Na aula que a gente vai ter de maldição hereditária, a gente vai aprofundar mais essa questão da família, né? Mas já em um mapeamento assim, né? Não profundo, você já vai descobrir coisas já. Irmãos, pais, tios, já pegou ali ó, essa galera, já vai começar a ver coisas que se repetem demais, né? Palavras que foram liberadas lá, consagrações que foram feitas lá atrás, foi oferecido a santo tal, tudo isso aí, meu irmão, quando você bota no pacote, não que você tem que ficar com medo dessas coisas, se a sua intenção também Deus libertar a sua família, É verdade. então é importante você saber dessas Tem que coisas. saber do meu marido lá em Recife. Minha mãe era devota, ele conta me deu Não, porque a Daniela era Pai era descendente de Cosmina. família. Por isso que a família que Ela era faleceu, mas aceitou em Jesus, antes de falecer. Foi? Olha, beleza. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre maldição hereditária e dar continuidade aprofundando sobre família. Certo? A gente vai finalizar por aqui, liberar vocês. Hoje é Feriado. feriado, né? Pensei que o Lenildo nem vinha.